Boa tarde. Boa tarde. Que bênção estarmos nesse Somos Um. É esse o pedido de Jesus, que sejamos um. Na unidade, na comunhão e nesse mesmo objetivo. E que bom que esse momento agora aconteceu, esse momento de oração junto ao crucificado. Isto foi uma bênção, porque já nos introduz nesse momento agora da tarde. E eu quero chamar a nossa atenção justamente para Ele, para Jesus. Livre de todo o mal, livre de pecado, de qualquer ação maligna ou mesmo das nossas misérias humanas. Para isto, somente esta comunhão, esta unidade com Jesus. Se nós queremos ser livres do mal, queremos ser livres do pecado, a única forma, a única maneira de estarmos livres de tudo isso é gerando com Jesus uma intimidade, uma amizade com Ele. Quando eu fico olhando a vida dos santos e me pergunto por que essas pessoas, algumas delas tiveram uma vida mais arrebentada do que as nossas, conseguiram chegar a um alto grau de santidade. Porque a santidade é o Cristo em mim. A presença do Cristo em mim vai matando aquela sede, aquele desejo de coisas do pecado e vai me levando a desejar as coisas do alto. E eu convido vocês nesta tarde para a gente buscar agora esse momento de uma intimidade com Jesus, de uma amizade com Ele. Um dia Paulo estava pregando na Grécia, onde se tinha a cultura dos deuses, e em cada esquina havia um altar dedicado a um deus. E ele encontra um altar dedicado ao Deus desconhecido. Os gregos, com medo de ter esquecido algum dos deuses, deixaram um altar. Depois de ter dedicado altar a cada deus, deixaram um altar, pensando, para que a gente esqueceu algum deus. E a fúria dos deuses é muito grande. Quem já viu, conhece a mitologia grega ou o filme. E então deixaram esse altar dedicado ao Deus desconhecido. E Paulo diz assim: é justamente do Deus desconhecido que eu quero falar para vocês. Mas para nós, Deus não é mais desconhecido. Todos nós já ouvimos falar, já temos uma experiência, uma caminhada, mas não é nesse sentido de conhecer pelo intelecto o Deus desconhecido, que continua desconhecido. Não pelo intelecto, pela razão. Nós temos inúmeras fontes que nós buscamos esse conhecimento intelectual. Só que conhecer na Bíblia, o sentido conhecer na Bíblia não é intelecto, não é pelo intelecto, não é pela razão. O conhecer na Bíblia é experiência, é experimentar, é toque, é intimidade. Por isso que na Anunciação, quando o anjo diz que Maria vai ser a mãe do Redentor, ela diz assim: como é que isso vai acontecer? Porque eu não conheço homem algum, que não é intelecto, não é razão. Porque eu não conheço, ou seja, eu não tenho intimidade com o homem. Eu não tenho essa intimidade com o homem. Como é que isso vai acontecer?
Porque conhecer na Bíblia significa intimidade. E quando nós falamos do Deus desconhecido, é que Deus pode ser conhecido intelectualmente para nós, de forma racional. Mas nós corremos o risco de Deus ser desconhecido nesse sentido bíblico, de experiência, de toque, de calor, de presença. O ouvir dizer, ouvir falar de Deus e suas maravilhas. Mas eu já experimentei, já experienciei Deus e suas maravilhas. E é esta a proposta que eu trago aqui para nós nesta tarde, para a gente buscar esse Deus, para que ele deixe de ser um Deus desconhecido. Mas um Deus que eu tenho experiência, que eu tenho intimidade, que eu tenho amizade. Aquela cena de João na última ceia, em que ele reclina a cabeça no peito de Jesus, isso é fantástico, isso é maravilhoso. Porque ali revela uma intimidade que a pessoa tem. Um estranho não vai reclinar a cabeça no teu peito. Ainda mais hoje que tudo é assédio, tudo é violência, tudo é processo, tudo e por aí vai. Reclinar a cabeça no Jesus, ali expressa uma intimidade com o Mestre. A oração deve ser esse reclinar em Deus, no coração de Deus. Porque quando eu reclino a cabeça no peito de Jesus, eu sinto o pulsar do coração de Deus. Eu sinto o calor. E eu costumo usar alguns termos como dizer que amizade e intimidade com Jesus, esse entrelaçamento de coração, o coração humano que se entrelaça com o coração divino. Os dois corações se misturam um no outro de uma tal forma que nós ficamos, que a alma fica apaixonada por Jesus. E é o Salmo 62. Minha alma tem sede de ti, Senhor. A minha alma deseja ardentemente por ti. Eu gosto da oração de se colocar na presença de Jesus, contemplar, olhar para Ele, olhar para os seus olhos, deixar ter um entrelaçamento de olhar. O meu olhar penetra no olhar de Jesus e o olhar dele penetra no meu olhar, e ali nós construímos uma relação, uma amizade, uma intimidade, um envolvimento em que nossa alma ela é tomada e seduzida de uma tal forma por Deus. Maria, irmã de Marta, senta aos pés de Jesus e se desconecta de tudo, esquece até que tem que ajudar a Marta, sua irmã. Porque ali está uma intimidade, ela é tão envolvida na presença, com a presença de Jesus, ela é tão tomada pela presença de Jesus, que ela esquece que ela tem compromisso. Três discípulos subiram a montanha com Jesus e se dá a transfiguração. No alto da montanha acontece a transfiguração. Os discípulos ficam tão tomados e envolvidos por aquela luz irradiante de Cristo, pela presença de nosso Senhor, que eles não querem sair daquele estado oracional. Eles não querem sair daquele estado místico que eles se encontram, porque é tão bom, é tão maravilhoso, que nós queremos construir 3 tendas, uma para ti, outra para Elias e outra para Moisés, porque não tem lugar melhor que a presença de Jesus. Porque está na tua presença, vai dizer o salmista, uma só coisa eu peço ao Senhor, habitar todos os dias da minha vida no seu santuário, porque no seu santuário está a presença de Deus por excelência.
Uma coisa eu peço ao Senhor: habitar todos os dias da minha vida no seu santuário, ou seja, na sua presença, porque não existe coisa melhor, coisa mais maravilhosa que a presença de Jesus. Porque na tua presença minha alma se sente plena, preenchida, transbordada, seduzida. Na tua presença, junto de ti, Senhor, com a cabeça reclinada no teu peito, sentado aos teus pés, envolvido em teus braços. Eu não quero outra coisa mais, eu não quero mais nada. Aí a experiência de Santa Teresa, só Deus basta. E quando eu estou nessa experiência, nesse clima, envolvido nos braços do Senhor, tomado por esta presença tão sedutora, tão amorosa, tão mística, que só Deus basta, a minha alma se sente plenificada, a minha alma se sente plenamente realizada. E eu não quero perder isso, eu não quero sair desse clima, não quero sair desse estado que eu me encontro. Por isso eu quero construir 3 tendas, para que a gente permaneça nesse estado esse estado místico, esse estado de envolvimento, de ser tomado pela tua presença, Jesus. Quando Jesus pergunta aos discípulos: e vocês também não vão embora? Tem outras propostas para vocês? Vocês acham que me seguir é duro demais? É muito exigente? Então Pedro, em nome dos discípulos, responde: Senhor, aonde iremos nós? Se só Tu tens palavra de vida eterna, Tu és o único que preenche, planifica a existência humana. Tu és o único que dá sentido à nossa existência. Tu és o único que é capaz de restaurar o ser humano desde as suas entranhas. Está na tua presença, não existe outra coisa melhor. Aonde nós iremos? E que Deus nós iremos crer, buscar? Outros deuses, os deuses da macumba, os deuses do espiritismo, o Deus do ocultismo, o Deus do esoterismo, o Deus das magias? Não só o Deus nosso Senhor Jesus Cristo é que planifica o ser humano, que torna o ser humano plenamente humano, que deseja ardentemente pela santidade. Então, meus caros irmãos e irmãs, livre do mal, livre do pecado, livre das misérias humanas, quanto mais cheio, quanto mais preenchido nós formos de Deus, quanto mais Deus em nós, menos misérias somos. Quanto mais Deus em nós, mais Cristo em nós, menos pecado nós temos. Quanto mais Deus em nós, quanto mais Jesus Cristo em nós, menos pecado nós temos. Quanto mais Jesus em nós, menos nós temos a presença do mal em nós. Então a forma de estarmos livres dos demônios, livres dos males, livres dos pecados, livres das misérias, é essa luta do dia a dia para estar na graça, estar na presença, estar na amizade, estar na intimidade com o Senhor, para que eu me misture nele e ele se misture em mim, e eu viva a experiência de Paulo: já não sou eu que vivo, Cristo vive em mim. Nós vivemos uma relação, uma intimidade, em que eu já me sinto cristificado pela sua presença. E esta presença em mim vai me santificando, vai me salvando, vai me curando, vai me libertando. Eu não precisava pedir cura, eu não precisava pedir libertação, que o Cristo, que é a cura, que é a libertação, já está em mim, porque consequentemente em mim, dessa presença em mim, eu sou curado. Em certo momento o Senhor nos diz, a palavra sagrada diz, a Sagrada Escritura: busca em primeiro o reino de Deus. Busca em primeiro o reino de Deus. Quem é o reino? Cristo Jesus é o reino. E tudo mais será dado por acréscimo. Se o Cristo estar em mim, eu estou no Cristo, a cura vem por acréscimo. A libertação vem por acréscimo, a salvação vem por acréscimo. Busquem primeiro o Cristo, busca a intimidade,
busca amizade com o Senhor, busca estar nele e ele em ti, e tudo mais vos será dado por acréscimo. A presença do Cristo em mim me imuniza. Por isso o pecado vai perdendo força em mim. Por isso o pecado vai perdendo força em mim. Por isso os males vão perdendo força em mim. Porque eu luto dentro das minhas misérias, das minhas fraquezas, de estar na sua presença, nesse estado de presença com Jesus, estado de graça, de estar nessa intimidade, meu Senhor e meu Deus, de construir contigo, ter essa relação amorosa, calorosa, de sentir que tu não és um Deus desconhecido, mas tu és o Deus que eu experiencio cada dia, cada instante, que eu mergulho nessa água profunda, que eu me misturo em ti e tu te misturas em mim. Se eu quero vencer o pecado, se eu quiser vencer o pecado, eu preciso construir com Jesus essa intimidade, essa amizade com o Senhor, de me sentir tão envolvido nele, tão tomado por ele. A minha alma não quer outra coisa, não deseja outra coisa, mas deseja somente estar no Senhor, estar em Deus. E quando esse Deus deixa de ser um Deus desconhecido e passa a ser um Deus da intimidade, eu estou falando de intimismo, porque essa experiência íntima, de intimidade, de amizade, me põe no movimento de transformação de realidade. Maria Santíssima, quando ela faz a experiência na anunciação, ela se põe no movimento de visitação. Então nós não corremos o risco de ficar no intimismo. É o contrário, quanto mais Cristo em mim, mais eu sou arrancado de mim e ao encontro do outro. Na anunciação, ela faz essa experiência profunda com Deus. E essa experiência ele põe no movimento de visitação, que é servir o outro, servir Isabel. Quanto mais eu mergulhar no Cristo, mais eu fazer essa experiência mística, mais eu sou envolvido no trabalho de ajudar a restaurar o outro, de servir o outro. É a ausência, o vazio de Deus me torna um ser egoísta, que só penso no meu umbigo, não tenho tempo para servir o irmão. Mas quanto mais eu mergulhar no Cristo, mais eu sou impelido a ir ao encontro do outro. Porque Cristo é isso. Ele sai do seu trono, sai da sua glória, assume a condição humana para elevar, resgatar a condição humana. Quanto mais eu fazer a experiência mística do Cristo, mais eu sou envolvido com o irmão. Porque esse é o movimento de Jesus. Os evangelhos nos mostram Jesus sempre em movimento, Jesus sempre a caminho, porque esse é o movimento de Deus, sempre em direção do outro, sempre em direção do ser humano. Por isso, quanto mais for a minha intimidade com Jesus, mais é o meu envolvimento com outro ser humano, é o meu servir. A sogra de Pedro estava doente, estava com febre. A partir do momento que ela faz um encontro com Jesus, o encontro cura aquela mulher e ela se põe a serviço. A intimidade com o Senhor me leva a servir os meus irmãos. Quanto mais egoísta é uma pessoa, menos intimidades com Deus ela tem. Menos Deus ela tem na sua vida. Então, meus caros irmãos e irmãs, eu aponto essa intimidade com Jesus como uma forma de estarmos livres do mal e nos livrando do pecado, da escravidão, dos vícios, da bebida, das drogas, do fumo. A minha alma, ela se sente tão planificada que ela não tem desejo de álcool, ela não tem desejo de droga, ela não tem desejo do mal.
É como uma pessoa apaixonada que não vê, não tem olhos mais para outra pessoa, porque o olhar dela está tão tomado, tão envolvido pelaquela pessoa, que ela não vê mais nada, inclusive não vê os defeitos. Se a minha alma, o meu ser, a minha existência estiver tão tomada por Jesus, tão envolvida nele, eu não vejo outros deuses. Eu não sinto necessidade de outros deuses. Eu não sinto necessidade de jogar para dentro do meu corpo drogas que vão destruir meu organismo, porque eu me sinto tão planificado que eu não tenho mais desejo dessas coisas. Essa experiência de Paulo vai dizer: eu considero tudo isso como lixo, como esterco, porque eu sou tão planificado em Cristo, que eu considero isso tudo como lixo. A droga é um lixo, o álcool é um lixo, e tantas coisas do mundo é um lixo, porque eu me sinto tão pleno em Cristo, tão transbordante de Cristo, que isto para mim perdeu o sentido. Eu considero as drogas, o álcool e tantas outras coisas um lixo, porque Cristo me planifica, Cristo me preenche, e eu me preencho com Cristo, fazendo como Maria, irmã de Marta, me colocando aos pés do crucificado. Na dor eu olho para Ele e digo: esta dor que eu estou experimentando me une à tua paixão, é um espinho da tua coroa em mim. Obrigado por eu fazer parte da tua paixão, por eu beber um pouco da tua paixão. A minha dor, a minha enfermidade, a minha doença, eu busco tratamento, eu busco cuidar, mas eu uno a paixão de Jesus. Eu me coloco diante do crucificado e digo: Senhor, através desta doença, eu participo da tua paixão. Paulo vai dizer que o nosso sofrimento é uma forma de participar da paixão de Cristo, é aquilo que faltou à paixão de Cristo. Eu estou em comunhão com a paixão de Cristo pelos meus sofrimentos, pelas minhas lutas e combates, pela perseguição, pela maledicência, etc, etc. Eu estou em comunhão com a tua paixão, Jesus. Eu contemplo o crucificado, eu me vejo no crucificado, e eu vejo o crucificado em mim. Quando eu me coloco diante do Cristo sacramentado na adoração, eu procuro alimentar essa intimidade com o Senhor. Diante dessa experiência, as palavras desaparecem, porque nós não queremos perder tempo, nós ficamos tão embasbacados, tão tomados, tão seduzidos pelo Cristo, que as palavras desaparecem. Só queremos contemplar, penetrar nesse mistério, para que esse mistério penetre em nós. A adoração é um ato tão belíssimo e profundo de intimidade. É como se eu fosse sugado para dentro do Cristo, e o tempo todo de adoração eu estou ali naquele calor tão especial, como se eu estivesse no útero de minha mãe. A experiência, a relação com Cristo é uma coisa tão fantástica, tão sedutora, tão excelsa, que não tem palavras para expressar. Usamos a pobreza das palavras para tentar dizer o que é essa experiência com Cristo. Como é bom, como é maravilhoso, como é suave, como é uma coisa tão apaixonante. Só Deus basta. Só Deus basta, só Deus basta. Uma coisa eu peço ao Senhor: habitar todos os dias da minha vida no seu santuário. Outro salmista vai dizer: que alegria quando me disseram vamos à casa do Senhor.
Porque ali eu vou estreitar a minha intimidade, eu vou estar no colo, eu vou reclinar a minha cabeça no seu peito. É a alma apaixonada, é a alma seduzida. Quando eu falo de alma, não estou falando só de espírito, eu estou falando da existência humana. É a existência humana apaixonada pelo Cristo, pelo seu Senhor. Aonde iremos nós, Senhor? Só Tu tens palavra de vida eterna. A que Deus nós iremos buscar? A que Deus nós iremos adorar? Porque só Tu tens esta presença que preenche, transborda e planifica a existência do ser humano. Não trocamos, não te troco por outro Deus, porque não existe outro Deus. Romanos capítulo 10, 13 vai nos dizer: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas invocar não significa estar chamando Jesus, 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 Jesus. Invocar é isso que eu acabei de falar. É a intimidade. Porque aquele que tem intimidade com Deus, esse é salvo. Salvo significa ser são, sarado, sarado do pecado, sarado do mal, sarado dos demônios, sarado das misérias. É uma pessoa restaurada, recomposta, refeita, nascida de novo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar nesse sentido, nesse aspecto da intimidade, será curado, será liberto. E eu quero fazer um momento de oração de libertação com vocês também aqui, juntos possamos rezar. E eu quero que você abra seu coração. Queria uma coisa que não incerta, né, indefinida. Eu desejo que você abra seu coração, para que o Senhor nos liberte também daqueles males que ainda existem em nós por esse descuido da intimidade com o Senhor. Nós nos descuidamos e o inimigo nos atacou. Nós nos descuidamos e o inimigo entrou na nossa vida. Por obra de bruxaria, de feitiçaria, de inveja, de ciúme, palavras malditas, maldições, etc. E nós todos os dias entramos em contato, comidas consagradas, envenenadas, que nós temos contato sem saber. E eu quero agora ministrar esse momento de oração com vocês. Eu queria que você abrisse seu coração. Na oração de libertação nós podemos repousar. Repouse. Nós podemos sentir tosse, pode tossir. Podemos gritar, pode gritar. Cada um tem um sintoma de bênção diferente. O que você não pode é prender a graça de Deus. A vergonha é uma forma que Satanás tem de nos manter aprisionado e não tomar posse da bênção. A vergonha e o medo é a ação do diabo na nossa vida. Então, querido, feche seus olhos e vá renunciando e repreendendo a vergonha, o medo de dizer: mas se eu gritar, se eu falar, se eu sorrir, eu sou tossir, o que é que vão dizer de mim? Dane-se o que vão dizer. Para mim o que importa é a presença da graça em mim. E eu estou nesse encontro para isto, para tomar posse da bênção. Se eu estou aqui é porque o Senhor preparou para mim estar aqui. E eis-me aqui, Senhor, seja feita a tua vontade. Eis-me aqui, Jesus. Eu peço ao Ministério de Música para a gente cantar uma canção. E você ainda continua sentado. Por enquanto, fique sentado, feche seus olhos. E eu quero que você receba agora, você abra seu coração, para receber graça para você. Depois nós vamos rezar pelo que não está aqui. Mas agora é por você que está aqui neste lugar. Feche seus olhos. E vamos deixando que a música vá nos levando a águas mais profundas agora. Jesus tocar na tua vida através da canção. Abre os ouvidos. Abre teus ouvidos. Te abandona, te solta na oração. Deixa o Senhor te libertar agora das opressões, depressão e opressões emocionais, problemas com família, suicídios, mortes, acidentes,